Então, senhores, voltando um pouquinho sobre o que é marketing, né? Nosso professor estudioso Gulli Pinheiro, ele diz que marketing é o processo que facilita a troca de valores, portanto, produtos ou serviços, entre um comprador e um vendedor, em que o primeiro busca satisfazer suas necessidades e seus desejos, e o segundo, as suas metas organizacionais. Então, veja, na realidade é um processo de troca, né? Claro que o marketing, do ponto de vista mercadológico, ele tem por objetivo, né, principalmente, aí, ampliar o poder de mercado, né, a fatia de mercado de uma determinada organização que tem por objetivo vender algo. Obviamente, quando nós falamos de segurança pública, nós não estamos falando em vender nada, mas a palavra é esta, nós estamos dizendo aquilo que nós podemos melhorar, porque segurança pública é um commodity, né? Segurança pública, na realidade, é uma necessidade. Agora, eis o grande desafio. Nós temos que fazer com que essa mera necessidade seja para os nossos cidadãos, né, uma expectativa, né, um desejo de que as pessoas se aproximem, tenham vocação, né, se espelhem na atividade policial de uma maneira salutar. Isso quer fazer com que nós saiamos de um patamar de mera necessidade para um outro patamar muito melhor de desejos e de expectativas, né? Então aí a gente precisa falar um pouquinho sobre a evolução do marketing. O marketing inicialmente já tem 4 gerações. Nós estamos na 4ª geração de marketing. As 2 primeiras, produção e vendas, elas estavam diretamente relacionadas à lei da oferta e da procura, né? Já a 3ª onda de marketing, que é o marketing propriamente dito, tinha por objetivo colocar o cliente em primeiro lugar. Então veja, colocar o cidadão em primeiro lugar. Essa corrente já está ultrapassada. Nós já estamos numa outra corrente de marketing. Portanto, colocar o cidadão em primeiro lugar é condição sine qua non para reconhecimento da instituição perante os seus públicos estratégicos. Sempre o cidadão em primeiro lugar. Sempre aquele que depende realmente dos serviços de segurança, no caso da Polícia Nacional de Angola. E não é só no momento de necessidade, não é só no momento de agrura, no momento de desespero. Não, é no dia a dia as pessoas têm que perceber o valor. Portanto, segurança, antes de mais nada, é uma percepção, é uma sensação, é uma questão de credibilidade. Por isso que eu falei há pouco tempo sobre imagem e reputação. Deixa como sugestão a leitura do artigo que eu acabei de passar para os senhores do IASBEC. Já a 4ª corrente de marketing, portanto, é o marketing voltado para o valor, onde a instituição ou organização surpreende o cliente, vai além das expectativas, né? É um relacionamento de longo prazo, um relacionamento de encantamento. Várias vezes nós temos por experiências de pessoas que se dirigem a uma unidade da Polícia Militar com uma baixa expectativa de atendimento, né? Por entender, e aí é um problema obviamente de comunicação no dia a dia, por isso que nós temos que melhorar, por isso que nós temos que fazer pesquisa de opinião sempre, né? E agora, como secretário municipal de Segurança e Defesa Social do município de Diadema, nós podemos perceber isso muito claramente com a Guarda Municipal, né? E esse é o nosso esforço e o esforço de todos os integrantes da Guarda. Estou aqui com um colega que também é representante, não está às câmeras, mas está aqui acompanhando a nossa palestra, que tem um profundo respeito e admiração até por ser integrante, mas acredita nos valores da Guarda. Isso que é importante, né? Esse grau de comprometimento, esse grau, né? Está aqui o classe distinta Bispo, obrigado pela presença. Quero agradecer também aqui os nossos amigos aqui que estão aqui na técnica, né? O Giovanni e o Gabriel, que também é munícipe lá da cidade de Diadema. Muito obrigado, viu? Pelo apoio que os senhores estão nos dando aqui nesse momento. Então acredita fielmente que a Guarda pode sempre melhorar, né?
E essa questão do inconformismo, ele é fundamental, porque nós como gestores temos que estar sempre inconformados. Ou seja, nós sempre temos que passar uma ideia para os nossos gestores, e quando eu falo como comandantes até, para os nossos superiores e até os nossos decisores políticos, que há necessidade de se investir cada vez mais e melhor, para que nós venhamos melhorar cada vez mais os serviços de segurança. Então, há sempre a possibilidade de melhorar, né? Então, marketing, portanto, a última corrente de marketing é de valor, de encantamento, de relacionamento, de longo prazo, né? E o que eu estava dizendo, às vezes, as pessoas vão com baixa expectativa numa unidade da Polícia Militar. Por quê? Porque acham que não vai ser bem atendido. Quando o policial chama o cidadão pelo nome, pede para sentar, oferece um café, uma água, o que o senhor gostaria, qual é a sua necessidade, as pessoas já surpreendem, né? Fala, poxa, eu não sabia que ia ter esse tipo de tratamento aqui. Então isso é fundamental, o ambiente onde nós nos encontramos é fundamental, a estrutura interna é fundamental, tudo isso passa uma percepção de melhoria, de qualidade, de desenvolvimento. E até digo aqui, marketing de serviços aqui, eu só vou dar uma lidinha numa definição. Uma das características distintivas dos serviços é a intangibilidade, como eu já acabei de dizer há pouco tempo, porque os serviços são experiências. No entanto, muitos dos elementos que compõem determinados serviços são realmente altamente tangíveis, incluindo construção de interior e de exterior, as cadeiras, as refeições, as camas, no caso de um hotel, os veículos, os equipamentos, os materiais impressos e, é claro, quem? O pessoal de serviço. Por isso que o treinamento é uma constante que nunca pode acabar. Sempre há possibilidade de melhoria no treinamento, e parabéns aqui pelo quarto concentrado metodológico dos especialistas de comunicação institucional e imprensa. Por quê? Porque isso faz parte de um congresso, faz parte de um simpósio que os senhores estão promovendo, isso é salutar, porque sempre há troca de experiências, né? Então, quando os clientes são obrigados a visitar uma unidade de serviço, suas percepções de tais elementos físicos, portanto, constituem uma parte importante para a percepção de sua experiência. Por isso que eu digo que segurança pública é sensação e percepção. Sensação quando o cidadão vê uma viatura, quando o cidadão vê o highlight, as luzes luminosas das viaturas, quando vê uma viatura estacionada em um determinado local, fazendo segurança e trazendo segurança. Eu sempre comento aqui com o meu colega bispo aqui, quando eu vou de casa para o trabalho, tá vendo ali? Tem uma viatura da PM lá, olha lá, parabéns, estão lá, como eu costumo dizer, olho vivo, faro fino e pé ligeiro, atento a tudo e a todos. A gente percebe segurança no trajeto. Isso é fundamental, isso é sensação, porque eu estou vendo, porque eu estou ouvindo. Já a percepção não, é uma questão de credibilidade. A viatura não necessariamente tem que estar naquele local, mas as pessoas sabem que, se precisar, terão à disposição os serviços de polícia. Portanto, a qualidade dos funcionários é um atributo fundamental, está diretamente relacionado ao momento da verdade. E aqui eu quero deixar 3 conceitos, 3 divisões do que é momento da verdade. Nós temos 3 basicamente. O momento da verdade trágico ou desencantado. O momento da verdade apático ou normal. E o momento da verdade encantado ou mágico. O momento da verdade, todos eles estão diretamente relacionados à qualidade de prestação de serviço fornecida pelo integrante da força ou integrante de uma determinada organização. Se o funcionário não está engajado, está totalmente descomprometido com a sua atuação como integrante de uma determinada instituição, ele, além dele não fazer aquilo que deveria fazer, ele pode até estragar alguma coisa. Portanto, é o momento da verdade trágico. O momento da verdade trágico é quando o usuário de primeira viagem de determinado serviço leva uma imagem negativa da organização.
E ele vai falar mal dessa organização para outros 10, e esses outros 10 vão falar mal para outros 10. Já o momento da verdade apático é quando não há nenhum tipo de engajamento por parte do funcionário, ele não fez nada mais que a sua obrigação. Não houve nenhum tipo de cativamento, não houve nenhum tipo de relacionamento entre aquele que está fornecendo o serviço e aquele que está usando o serviço. Principalmente segurança, que é um serviço de necessidade, não é um serviço de desejo, de uma expectativa, né? De um serviço de luxo, por exemplo. Então, no momento da verdade apático, as pessoas não guardam nenhum tipo de experiência nas suas memórias e não associam aquilo que vivenciou com a marca. Muito pelo contrário, esquece da marca. Já o momento da verdade ou de encantamento, houve um engajamento por parte do policial, por exemplo, na área de segurança. Foi-se além das expectativas daquele determinado usuário de segurança pública. Portanto, ele vai falar bem para 10 pessoas, que vai falar bem para outras 10 pessoas. E mais, haverá uma retenção positiva da marca. As pessoas que vão ao parque da Disney, por exemplo, uma primeira vez, primeira coisa que o funcionário pergunta é: a primeira vez que o senhor está aqui no parque? Mas por que eles fazem essa pergunta? É justamente para, e dão um bottom ainda, dão um bottom para o cidadão, para que os outros funcionários saibam que é a primeira vez que ele lá está, para que ele leve a melhor experiência possível daquela visita que está se fazendo. Portanto, os funcionários lá se desdobram para o visitante de primeira viagem, porque a primeira experiência é aquela que fica. Então, senhores, geralmente, os pontos críticos é onde se colocam os piores funcionários. E não pode acontecer isso na área de segurança. Por exemplo, a recepção de uma unidade policial tem que ter o melhor funcionário ali, e não o pior funcionário. O telefonista tem que ser o melhor. Ele tem que ter scripts de procedimento adequado para tratar o cidadão de uma forma adequada. Porque senão ele vai falar mal da organização, ou por um problema temporário de estrutura, para aquele que está usando daquela ligação de emergência. Porque ele não está comprometido. Esse é o momento da verdade trágico. Vai fornecer uma péssima impressão para aquele usuário de primeira viagem. Portanto, senhores, além dos momentos da verdade trágico, apático e de encantamento, portanto, nós temos que buscar sempre o de encantamento. Os pontos principais onde as pessoas têm o primeiro contato com a instituição devem ser aqueles de maior atenção do gestor. Telefonista, recepcionista, manobrista, telefonista, esses todos têm que ser os melhores funcionários. Por isso que nos hotéis sempre nós temos bons recepcionistas. Então, senhores, ora as organizações colocam o cliente ao centro, né? Ora colocam os clientes no vértice de um triângulo. Ao centro, quando há uma estratégia de serviço, quando há sistemas previamente definidos e quando há um pessoal previamente treinado. Numa outra situação também importante, eu posso colocar o cliente no vértice entre a empresa, o colaborador da linha de frente e o cliente. Entre o cliente e a empresa, nós temos que ter o marketing, falar o que é de bom para esse cliente. Entre a empresa e o colaborador, nós temos que ter o endomarketing, ou seja, passar missão, visão, valores e treinamento. E entre o colaborador da linha de frente e o cliente, nós temos que ter treinamento para um fornecimento adequado daquele serviço. Mas é importante também que o cliente ou cidadão seja também treinado para o nível de serviço que é fornecido. Vou dar um exemplo sobre a abordagem, por exemplo. As pessoas têm que saber como e qual é o procedimento de abordagem do policial durante um momento de abordagem, que é um momento crítico, que é um momento complicado de relação, principalmente na abordagem de pessoas em atitude suspeita. Então nós temos que deixar muito claro como é que é esse procedimento de abordagem. Só para dar um exemplo.
E aí eu entro aqui, deixa eu falar com meus colegas de trabalho, quantos minutos nós temos? Só 4 minutos? Ah, já foram 40 minutos, né? Então eu tenho mais 10 minutos aqui para falar com os senhores aí, né? É importante para a gente medir aqui. Gostaria de falar um pouquinho sobre comunicação integrada de marketing, né? E quando nós falamos sobre comunicação integrada de marketing, é importante que nós venhamos a falar, porque no planejamento estratégico nós temos que pensar de forma holística, dentro de um sistema, dentro de um todo. Portanto, a comunicação de marketing tem que ser integrada com todas as ferramentas ou elementos de comunicação que nós vamos falar um pouquinho aqui quais são. Uma definição aqui de comunicação integrada de marketing, que é um sistema de gerenciamento e integração dos elementos de comunicação de marketing, que são, dentre vários, publicidade, assessoria de imprensa, promoção de vendas, marketing de patrocínio, comunicação no ponto de venda, na atividade policial, as redes sociais, né? A própria propaganda também é importante, né? Como que as pessoas e como que o funcionário se porta, ou deva se portar diante de determinadas situações, a comunicação com o público interno, a comunicação com seus públicos estratégicos, né? E o seu resultado é que todos esses elementos se comuniquem e passem a mesma mensagem. Então, até a comunicação visual das organizações. A comunicação visual das organizações, a fachada das unidades, tem que ser uma fachada que seja padronizada, que tenha cores que sejam simbólicas, que tenha o mesmo formato. Fardamento, eu sempre digo o seguinte, quero deixar isso aqui como proposta, né? Fardamento tem que fazer parte da comunicação social, né? A qualidade do tecido, se a prova de fogo, se rasga, se não rasga, se dura muito, se dura pouco, tudo bem, nós podemos deixar aí para a área de logística, né? Que ela é que vai especificar a qualidade do fardamento, mas a estética do fardamento tem que estar a cargo da comunicação social, né? E aí, onde que a comunicação integrada entra dentro desse contexto? Ela é um dos elementos do mix de marketing, né? Quando nós pegamos aí o que é mix de marketing, resumidamente, nós temos produto, nós temos o preço, nós temos os canais de distribuição e nós temos, portanto, aí a comunicação integrada de marketing para fomentar a promoção, né? Traduzindo para a área de segurança, nós temos um serviço de segurança, portanto, a ser desenvolvido. Nós não temos um preço, mas nós temos um custo. É importante também que nós venhamos a quantificar o custo do nosso serviço, até para que o governo tenha noção de quanto que está se investindo e de qual é a necessidade de investimento. Quanto que custa um policiamento, quanto que custa uma operação, quanto que foi, não que nós iremos cobrar porque nós já temos tributos para isso, mas o custo ele é importante que seja mensurado, né? De que forma que vai ser capilarizado esse tipo de serviço? Por batalhões, por companhias, por superintendência, por comissariado, como o caso dos senhores? E de que forma que nós iremos comunicar todas essas ações? Portanto, tudo isso aí vai ser um programa de marketing estratégico que vai fomentar e vai retroalimentar todas essas análises de oportunidades, qual o objetivo central da comunicação, como que vai ser o comportamento dos cidadãos com relação à melhoria da atividade de segurança, como é que está a análise da segurança em termos de diminuição de índices criminais, de desempenho operacional da polícia, quantas pessoas abordadas, quantas pessoas presas, quantas armas apreendidas, qual o comparativo do antes e o depois, qual a evolução das atividades deste ano comparado com o mesmo período do ano passado em uma determinada área. Tudo isso é importante e esses dados são fundamentais para retroalimentar o sistema dentro do conceito PDCA, que é um conceito importante de implementação de melhorias, né? E por sua vez nós temos que usar todas as ferramentas táticas
no planejamento estratégico. Então, o que o policial da ponta da linha vai dizer, para quem vai dizer, como que ele vai agir diante de determinadas situações, como que nós iremos comunicar as ações da polícia, como que vai ser as realizações de determinadas operações, em que áreas da cidade, como que está as redes, a rede social, as redes sociais, as atividades de relações públicas, com os públicos estratégicos, com as partes essenciais do governo de Angola, com os governos internacionais, como que está a relação com os funcionários da organização. Tudo isso aí tem que fazer, fazer parte do plano de comunicação integrada de marketing dos senhores. E aí, para a gente praticamente resumindo aqui nosso entendimento, é importante que eu passe aqui quais são os elementos ou ferramentas de comunicação integrada de marketing, não é? Nós temos vários, dentre eles nós podemos citar a propaganda, a promoção, o marketing digital, o marketing direto, que é o contato de uma autoridade policial com o seu público local, com o seu público regional, com as autoridades governamentais, com os fomentadores da imprensa. É importante que nós venhamos a distinguir, não é, quem é, entre aspas, consumidor e quem é influenciador. Portanto, aquele que se utiliza do serviço de segurança e aqueles que influenciam nas políticas públicas de segurança em vosso país, né? Relações públicas, publicidade, assessoria de imprensa, como pautar adequadamente a imprensa. Deixa aqui um autor brasileiro, o Heródoto Barbeiro, né? Media Training, como usar a imprensa a seu favor. Venda pessoal, marketing pessoal, eventos, né? Nós temos que ter eventos em que nós venhamos poder mostrar também o que de bom a Polícia Nacional de Angola, por exemplo, faz. Lá na Guarda Municipal de Diadema, por exemplo, nós temos alguns programas de relações públicas direcionadas ao ensino fundamental. Nós temos o canil da guarda que nós levamos para as crianças de 6 a 10 anos, né, para aproximar afetivamente as crianças do policial, usando o cão como ferramenta de aproximação. Nós temos o fantoche também nas escolas. Esses são programas de relações públicas que são contínuos e que a gente sempre tem que enfatizar e apoiar. Dentre outros, né, que podem ser desenvolvidos, né, folhetos, né, catálogos, marketing viral, comunicação digital, mensagem de espera forçada. O que é mensagem de espera forçada? Quando alguém se dirige, por exemplo, a uma unidade policial para pegar um boletim de ocorrência e tem alguma fila, as pessoas ficam vendo numa determinada televisão, lá na sala de recepção, a história da polícia, o que a polícia desenvolve, quais são os seus números, aquilo que é de bom que foi desenvolvido de uma maneira profissional, num vídeo bem atrativo e que as pessoas estão vendo ali naquele momento. Vou até dar um exemplo de uma grande rede de hotel americana que percebeu que as pessoas reclamavam muito no saguão do hotel durante a espera dos elevadores. E por meio de uma pesquisa, se verificou qual era o problema, né? As pessoas reclamavam muito que o elevador demorava muito, né? Principalmente as mulheres. E aí o que se fez, né? Colocou espelhos na frente dos elevadores. E aí depois fizeram a pesquisa novamente. Identificou-se, sem mexer em nada no tempo dos elevadores, que a percepção da demora dos elevadores diminuiu sensivelmente, embora o tempo de funcionamento dos elevadores em nada foi modificado. Mas por quê? Porque a percepção de tempo mudou. As pessoas se preocupavam com sua aparência e se distraíam, o tempo passava mais rápido. Por isso, vejam como é importante as pesquisas de opinião, né? E a mensagem de espera forçada também é um grande elemento de contribuição para a melhoria contínua das atividades. E aqui, para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os senhores e colegas da Polícia Nacional de Angola.
Eu costumo encerrar aqui a minha fala com a seguinte frase: comunicação sem gestão não funciona. Por isso que nós temos que ter processos muito bem definidos, procedimentos operacionais padrão, procedimentos administrativos padrão, e também que gestão sem comunicação é suicídio institucional. Então deixo aqui a expressão: comunicação sem gestão não funciona, e gestão sem comunicação é suicídio institucional. Eu espero aqui, em rápidas palavras, ter contribuído com os senhores. Quero agradecer o convite do meu amigo Josué Lima. Quero também saudar novamente o chefe Antônio Pedro. Quero saudar os membros do CCN, os especialistas aí de comunicação, os oficiais, os sargentos e os agentes. Quero saudar também o subcomissário Orlando Bernardo, e quero deixar meus agradecimentos aqui à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que possibilitou a realização deste vídeo. Quero agradecer e colocar também agora o município de Diadema, por meio do nosso prefeito Lauro Michels, que terá uma grande satisfação de recebê-los em nossa cidade, e eu lá na Secretaria de Defesa Social de Diadema, ter a oportunidade de recebê-los para mostrar a nossa cidade, a nossa região, e trazê-los oficialmente. Obviamente que nós vamos comunicar aqui à Polícia Militar do Estado de São Paulo, e ter a oportunidade também de recebê-los, eu tenho certeza, aqui na nossa instituição, que embora na reserva, eu também continuo fazendo parte. Os veteranos também são públicos estratégicos e que merecem a devida atenção. Então, meu cordial abraço, uma saudação a todos. E Angola, por ser um país irmão do Brasil, por termos laços históricos profundos, para nós é uma satisfação muito grande poder humildemente contribuir com o quarto concentrado metodológico dos especialistas de comunicação institucional e imprensa. Meu cordial abraço, felicidades a todos, estamos sempre à disposição por aqui no Além Mar. Grande abraço aos irmãos. Obrigado.